sou a Paula Ok, eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de outubro. No mês de outubro eu li 9 livros. Li 4 livros em papel, sendo que um deles foi uma graphic novel. Li um e-book, ouvi 4 audiobooks e no total eu li 4083 páginas. Dos 9 livros que eu li, 3 foram de 3 estrelas, 3 foram de 4 estrelas e 3 foram de 5 estrelas. Portanto, isto esteve aqui muito dividido no mês de outubro. A primeira leitura de 3 estrelas de que vos vou falar foi um audiobook. Estou-vos a falar de Apples Never Fall, da Liane Moriarty, que nos conta a história de uma família. Temos aqui um casal na casa dos 60 anos e temos aqui os seus 4 filhos. Vamos ficar a conhecê-los ao longo deste audiobook. Este casal tinha sido profissional do ténis, por isso eram pessoas muito conhecidas, e um dia a matriarca desaparece e antes dela desaparecer apareceu por aqui também uma personagem muito estranha, assim muito enigmática, e depois a matriarca desaparece. Será que elas as duas têm relação? Será que não têm? Eu gostei do audiobook, mas não posso dizer que me tenha enchido as medidas. O fim não foi do meu agrado, nem pouco mais ou menos. Achei que foi assim um fim assim daqueles que, quando estamos à espera aqui de um grande mistério, este desaparecimento desta matriarca, assim um grande mistério, será que foi o marido que a matou? Porque a polícia foi logo desconfiar que ela tinha desaparecido, porque o marido a tinha matado. Será que foi? Será que não foi? Será que este desaparecimento estava relacionado com aquela rapariga? Não sei, depois não me convenceu muito o final. Parece que é assim daquelas soluções assim super práticas e super rápidas e já está, e resolvemos o assunto. Por isso foi um audiobook só de 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, States of Terror, escrito em parceria pela Hillary Clinton e outra escritora, e eu tive curiosidade por ter sido escrito pela Hillary Clinton. E então pensei assim, deixa lá ver o que é que nós temos aqui, não é? O que é que vai sair daqui desta história, o que é que uma pessoa que esteve ligada ao governo do Barack Obama e que foi casada com o presidente dos Estados Unidos tem para nos contar. Então temos uma história de uma secretária de Estado que está a trabalhar para um presidente que é seu rival. Portanto, temos aqui esta rivalidade entre a secretária de Estado dos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos. E temos por aqui vários atentados terroristas e várias conspirações. E eu pensei assim, ok, pronto, a inspiração que ela teve foi a inspiração, se calhar, do trabalho onde ela esteve como secretária de Estado dos Estados Unidos. Por isso, se calhar foi um bocado aí que ela foi buscar a inspiração para a história. Mas depois já é um bocado cansativo também esta parte de ataques terroristas. Já estamos tão fartos de ataques terroristas e conspirações. E depois quem é, não é? Será que é alguém que está dentro do governo dos Estados Unidos? Será que está fora? Também não me convenceu muito para o final. Eu até estava a gostar e se calhar pensava que ia dar 4 estrelas, mas depois para o final achei também que foi assim, uma solução daquelas assim, muito simples e não me convenceu muito, por isso também só teve direito às 3 estrelas. E também é verdade que eu só fui ouvir o audiobook por ter curiosidade, por ter lá o nome Hillary Clinton, porque se calhar se não tivesse o nome Hillary Clinton eu se calhar nem sequer tinha tido curiosidade de ouvir este audiobook, por isso se calhar não tinha grandes expectativas, ou não tinha mesmo grandes expectativas, por isso também as 3 estrelas se calhar estão adequadas às expectativas que eu tinha para este audiobook. Para terminar, outro audiobook, In Another Light, temos aqui a história de uma cosmetologista que trabalha numa morgue. Portanto, é daquelas pessoas que estão ali a maquilhar os mortos. E um dia na morgue aparece uma pessoa que é muito parecida com ela, uma rapariga mais nova do que ela, mas muito parecida com ela, uma sósia, uma doppelganger. E, portanto, aquela história, né, que nós todos temos por aí alguém que se parece a nós e ela depois, claro, vai querer saber mais sobre aquela pessoa, quem era aquela pessoa, porque é que aquela pessoa é tão parecida com ela, será que era alguém da família que ela desconhecia? Portanto, temos aqui essas investigações todas por trás. O marido e a filha também tinham morrido há uns anos num acidente. Portanto, isto depois tem tudo ligação com o passado, com a família dela, e ela tentar sempre descobrir quem é que é essa pessoa. Depois ela sim vai descobrir ao longo do audiobook. E também não é que me tenha convencido por aí além, foi entretido, era pequeno, mas não sei, parece que as histórias são sempre tão repetitivas, é sempre tudo tão igual e as soluções finais são sempre as mesmas, então também não me convenceu muito e também levou as 3 estrelas. A primeira leitura de 4 estrelas de que vos vou falar foi um e-book, Deus, Pátria, Família, e temos aqui uma história passada nos anos 40 do século passado, em Portugal. Então, estamos em 1940, uma mulher aparece morta no Cabo Espichel e eu pensei, ok, isto mete aqui policial, mete aqui uma investigação, gosto sempre quando há investigações de mortos ou desaparecimentos, portanto parece-me interessante. Depois todos os meses vai aparecendo outra mulher morta. Tive curiosidade com esta investigação, confesso que estava muito curiosa. Depois temos por aqui uma realidade alternativa
que esta ditadura destes anos 40 não é bem igual à ditadura que nós conhecemos na história de Portugal, na história real. Por isso é que eu digo que temos aqui depois uma realidade alternativa, não vos vou dizer o que é que acontece, mas temos por aqui algo que não é bem igual. Portanto, Portugal dos anos 40 não era bem igual ao Portugal dos anos 40 que nós estudámos na escola. E estava muito curiosa com esta parte policial, gostei, mas depois também voltamos aos anos 20 nos Estados Unidos. E depois acho que houve por aqui assim, algumas partes que não me convenceram tanto, ou que eu não gostei tanto, ou que se calhar se alongaram. Portanto, esta parte nos Estados Unidos se calhar alongou-se demasiado. E apesar de estar relacionada com o protagonista, não sei, não me convenceu tanto o tamanho, não é, desta parte passada nos Estados Unidos nos anos 20, e se calhar essa parte aborreceu-me um bocadinho. O resto do livro eu gostei desta realidade alternativa dos anos 40, não é? Como é que seria Portugal se fosse... se tivéssemos vivido, não eu, mas os meus antepassados, se tivessem vivido aqueles anos 40 daquela forma, como é que teria sido? O que é que nós estudaríamos agora na escola? Essa parte eu achei muito curiosa, por tudo aquilo que nós aprendemos em história, portanto a realidade seria completamente diferente, e por isso é que eu lhe dei as 4 estrelas, porque achei muito interessante, gostei muito da escrita, gostei muito da parte policial, mas como vos digo, é quando voltamos atrás na vida do protagonista, depois não gostei muito porque achei demasiado longa a parte que se passa nos anos 20 nos Estados Unidos. Eu compreendo que pode ser importante para a construção da personagem, mas a mim aborreceu-me essa parte um bocadinho e por isso é que levou as 4 estrelas, mas recomendo porque é uma leitura muito interessante e, como vos digo, a mim fez-me pensar muito na história e pensar muito como seria Portugal nos anos 40 se tivesse acontecido o que aconteceu no livro, como teria sido, o que é que nós aprenderíamos agora na escola, como é que seria a nossa realidade, não é? Porque basta mudar algo no passado para depois alterar todo o presente e todo o futuro. Portanto, essa parte pareceu-me muito interessante e muito curiosa. Outra leitura de 4 estrelas, outro audiobook, The Science of Serial Killers. Este audiobook tinha tudo para ser assim um audiobook que eu adorasse e ao qual eu desse 5 estrelas, porque fala-nos sobre diferentes serial killers. Temos serial killers mulheres, temos serial killers homens, temos por aqui o meu amigo Ted Bundy, que depois me fez ir ver o documentário do Ted Bundy. Portanto, temos por aqui serial killers que eu já conhecia, outros que eu não conhecia. Foi muito interessante, há por aqui umas teorias também interessantes, mas, por exemplo, o audiobook é pequeno e os capítulos não estão muito desenvolvidos. Portanto, temos aqui capítulos muito pequenos em que se fala de cada um dos serial killers, porque como tenta abranger muitos serial killers, não é assim muito desenvolvido, e por isso é que eu não lhe dei as 5 estrelas, porque eu adoro tudo o que tem a ver com serial killers. Adorei o tempo que passei a ouvir este audiobook, foi realmente um tempo muito interessante, muito delicioso, em que eu estive debruçada nestes serial killers, nos que já conhecia e nos que ainda não conhecia. Mas como o desenvolvimento é muito pequeno, porque tentou abarcar tantos serial killers que depois desenvolvem muito pouco as ideias de cada um deles ou as histórias de cada um deles, por isso é que levou as 4 estrelas e não levou as 5, mas foi realmente uma leitura muito interessante para quem gosta do tema. Eu acho que é muito interessante também às vezes lermos algo que seja assim menos desenvolvido ou que não sejam assim, não é, calhamaços sobre um determinado serial killer. Portanto, como aqui falamos de vários, também acaba por ser diferente, porque ouvimos vários capítulos e cada capítulo é dedicado, já não sei se é um tema, e dentro desse tema depois fala de diferentes serial killers, por isso acabou por ser interessante por não ser muito exaustivo. Por um lado é interessante porque não é exaustivo, por outro lado não é tão interessante porque se calhar alguns serial killers mereciam um bocadinho mais de desenvolvimento e não tiveram, mas mesmo assim 4 estrelas, foi um audiobook muito entretido e eu gostei muito de voltar a este mundo dos serial killers. Outra leitura de 4 estrelas, Os Fidalgos da Casa Morisca, de Júlio Diniz, e assim terminei os 4 meses com Júlio Diniz. Este era o último livro que eu tinha para ler de Júlio Diniz. Gostei muito da escrita, gostei da história. Temos por aqui a casa morisca, que é assim um palacete. Temos por aqui uma família, um pai e 2 filhos que pertencem ainda àquela nobreza, mas nobreza que já não tem dinheiro. Temos por aqui uma burguesia que está em ascensão, portanto temos aqui a decadência da nobreza, a ascensão da burguesia. Temos por aqui uma história de amor, como não, que envolve estes 2 irmãos. Um deles mais tímido, mais ponderado, mais reservado, outro assim mais extrovertido. Gostei da história em si, não esteve ao nível da Morgadinha dos Canaviais. Eu já achava que a Morgadinha dos Canaviais ia ter ficado assim no topo e não iria descer, não é, do seu pedestal, ou não iria ficar no pedestal com outro livro, igualada com outro livro, e realmente foi o que aconteceu. Portanto, 3 livros de 4 estrelas e a Morgadinha dos Canaviais de 5 estrelas, mas foi uma leitura muito interessante.
Gosto muito da escrita do Júlio Diniz e gostei mesmo muito de passar estes 4 meses a ler obras de Júlio Diniz. Acho que sim, que valeu muito a pena conhecer este escritor, conhecer a escrita deste escritor. É um escritor que é muito pouco lido, muito pouco falado, por isso valeu mesmo a pena ter dedicado estes meses a ler Júlio Diniz. Claro que sim, que valeu a pena, e são umas 4 estrelas consistentes. Eu acho que aqui cá está como a parte do amor, é assim uma parte assim muito romântica e muito lamechas, e que eu já sabia, se calhar a partir do princípio do livro ou do meio do livro, como é que aquilo ia terminar, ou qual dos irmãos é que iria ficar com a donzela. Portanto, se calhar por aí não me fascinou, porque não foi assim um romance surpresa, e se calhar por isso é que também levou as 4 estrelas, porque era muito previsível, era demasiado, pelo menos para mim foi demasiado previsível, por isso é que levou as 4 estrelas. Mas gostei muito de me dedicar a Júlio Diniz e de me dedicar às obras de Júlio Diniz. Foram 4 meses realmente excelentes, 4 meses com livros maravilhosos, um deles eu já conhecia, os outros 3 não. Portanto, ainda bem que agora fiquei a conhecê-los todos, ainda bem que já elegi o meu preferido. E realmente a Morgadinha dos Canaviais é mesmo o meu livro de Júlio Diniz preferido. Mas estas 4 estrelas, como vos digo, são 4 estrelas muito consistentes e eu gostei mesmo muito de fazer esta leitura. E para terminar, vou-vos falar das leituras de 5 estrelas. Foram 3 livrinhos e o primeiro deles foi Amália, Ditadura e Revolução, a História Secreta. Decidi ler este livro em outubro, porque no dia 6 de outubro celebrou-se o aniversário da morte da Amália, então foi uma espécie de homenagem que eu fiz à Amália, e fiquei a descobrir as relações que ela teve com a ditadura e as relações que ela teve depois da Revolução dos Cravos ou depois do 25 de Abril. Durante a ditadura, a Amália era apelidada ou de fascista ou de comunista. Portanto, uns diziam que ela tinha relações com Salazar, outros diziam que ela tinha relações com o Partido Comunista. E quando se deu a Revolução dos Cravos, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, achavam que ela era fascista e que tinha tido relações com o regime fascista e que por isso é que tinha viajado pelo mundo fora e que o regime fascista tinha usado a Amália também para se promover no estrangeiro. É muito interessante ver, porque eu não tinha ideia que ela depois do 25 de Abril tinha sido apelidada, quer dizer, tinha ideia porque já tinha visto o filme, a série, mas que tinha sido quase posta de parte, que achavam que ela não era uma pessoa do povo, que realmente tinha aquelas relações com o regime fascista e portanto não devia já atuar e não deveria ser representante do povo. Como é que o fado também era visto nesta altura, a relação que ela tinha com o Carlos do Carmo, ou a relação que ela não tinha com o Carlos do Carmo, também é uma parte muito curiosa que eu desconhecia, por isso foi muito interessante ver estas diferentes perspectivas e tentar perceber se ela tinha realmente relações com os fascistas ou com os comunistas, se não tinha, se ela própria também acabou por entrar neste barco e deixar-se levar e para o lado que lhe dava mais jeito, se não. Foi realmente muito interessante. Eu gosto muito de livros de não ficção, ainda é um belo de um calhamaço, a letra é assim mais ou menos, mas depois têm por aqui imagens. Eu gosto sempre de livros que tenham imagens e depois temos aqui fotografias da Amália e é realmente muito interessante ver, esta é que está na capa, é muito interessante ver cartas também por aqui, ver a relação que ela tinha com as pessoas também que lhe escreviam os fados, pensar também um bocado como é que foi a vida da Amália. Será que foi fácil ser figura pública? Será que não foi? Será que foi fácil viver neste regime fascista em que ela viveu? Ter que suportar depois esse peso, quando tivemos o 25 de Abril, ter que suportar o peso de ser identificada com o regime fascista. Por isso gostei mesmo muito desta leitura e gosto cada vez mais de ler livros de não ficção. Vocês sabem que eu tenho aí o Mais Não Ficção e gosto muito de ler livros de não ficção, por isso foi uma leitura excelente. Gostei mesmo muito, era um livro que já estava assim debaixo do olho, por isso quando o comprei pensei logo que não ia passar muito tempo sem o ler e realmente foi uma leitura de 5 estrelas, mas 5 estrelas mesmo consistentes, mesmo gordas, portanto gostei mesmo muito desta leitura. Outro livrinho de 5 estrelas, uma graphic novel, Comer, Beber, de Filipe Melo e Juan Cabia. Gostei das histórias, são 2 histórias, uma baseada em factos verídicos e outra inventada. Essa que é inventada também tem uma curta-metragem do Filipe Melo, que eu descobri aqui na parte de trás do livro, porque temos aqui um código QR e eu através do código QR descobri esta curta-metragem, que vou deixar também o link aí na caixa de descrição.
Gostei de ver depois a curta-metragem, a adaptação aqui desta história que aparece aqui nesta graphic novel. São umas 5 estrelas que se calhar são umas 5 estrelas mais pequeninas do que as 5 estrelas da Balada para Sofia ou do que os vampiros, porque aí temos histórias mais desenvolvidas, aqui temos duas histórias muito pequeninas, se calhar com pouco desenvolvimento, então são 5 estrelas pela arte, 5 estrelas pelas histórias, pela maneira que o Filipe Melo tem de contar as histórias e que o Juan Cabia tem de ilustrar as histórias, porque realmente as ilustrações são sempre magníficas. Mas realmente, se eu for pensar na Balada para Sophie e se eu for pensar nos vampiros, são livros que são maiores, são livros que estão mais desenvolvidos porque só contam aquela história. Então aqui, como temos duas e historinhas tão pequeninas, se calhar há menos desenvolvimento, mas como eu gosto tanto desta dupla e como eu gosto tanto da maneira como eles contam as histórias e da maneira que as histórias a nós nos chegam, e especialmente pela história do comer, que é a tal história que tem a curta-metragem, eu realmente achei que este livro merecia as 5 estrelas, porque realmente esta história do comer tocou-me muito. Achei a história muito bonita e depois gostei muito de ver a curta-metragem e por isso eu acho que sim, que são 5 estrelas merecidas. E gostei também depois da explicação do beber que aparece aqui no final, depois a explicação como é que era a história verídica, onde foi depois inspirada esta história, e por isso eu acho que sim, que merecem muito as 5 estrelas e vou estar à espera de próximas obras de arte destes dois autores, porque isto realmente são mesmo obras de arte que eu gosto muito de ter aqui na minha estante, por isso vou ficar muito atenta para ver quando é que sai o próximo livro desta dupla, porque gosto mesmo muito desta dupla, acho que funciona muito bem o Filipe Melo a contar as histórias, o Juan Cabia a ilustrá-las, por isso é mais um livrinho, vai fazer ali um pandan ali com os outros dois, vai se juntar ali aos outros dois ali na estante e realmente foi uma leitura muito deliciosa e gosto mesmo muito desta dupla e foram 5 estrelas, não é assim 5 estrelas gordas, mas foram 5 estrelas consistentes. E a última leitura de 5 estrelas foi The Secret World, A History of Intelligence, um livro sobre a espionagem, sobre os serviços secretos ao longo dos séculos. Temos aqui a espionagem desde os tempos da Bíblia até ao 11 de setembro. Gostei mesmo muito de ficar a conhecer como é que os espiões agiam nos séculos passados, mas claro que aquela parte que eu gostei mais foi a espionagem no século XX. Demorei muito tempo a ler este livro, comecei em setembro, acabei agora em outubro. Porquê? Porque temos aqui uma letrinha minúscula, temos fotografias, vou-vos mostrar aqui uma espetacular, temos aqui fotografias do século XX, temos aqui a Lubyanka, que era a prisão do KGB em Moscovo. Temos aqui realmente coisas muito interessantes sobre espiões e sobre espionagem. Aqui sobre a morte do Bin Laden. A parte que eu mais gostei foi a parte a partir do século XX, mas isso eu já sabia que era a parte que mais me iria entusiasmar, porque eu adoro história do século XX. Por isso eu já sabia que ia ser a parte mais interessante, mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado de saber mais sobre a espionagem nos séculos passados, mas a parte do século XX até ao 11 de setembro para mim foi aquela parte que entrei em êxtase e estava desejosa de ler essa parte, gostei mesmo muito. Foi um livro realmente muito interessante, com muita informação, não consegui reter nem metade da informação que está aqui. Por isso eu sei que mais tarde irei voltar a este livro, especialmente à parte do século XX, porque realmente há mesmo muita informação, mas isto é um livro de não-ficção e como livro de não-ficção é normal que tenha imensa informação, imensas notas de rodapé, algumas eu não li, só li aquelas que eu achei que eram mais interessantes, porque senão ainda estava a ler o livro, mas realmente foi muito interessante. Foram 2 meses de volta deste livro, é verdade que não li todos os dias, mas foram 2 meses de volta deste livro, mas só vos posso dizer que foi daquelas leituras mesmo deliciosas, daquelas leituras que eu já sabia a partir daqui ia ser uma leitura de 5 estrelas, porque o tema me interessa imenso e como eu já sabia que o tema me interessava imenso, eu já sabia que isto ia ser super interessante, que não iria ser nada maçudo, que não iria ser chato, aborrecido. Portanto, não foi daqueles livros que eu começasse a ler e ficasse entediada, não, antes pelo contrário, eu só queria ler mais e ficar a saber mais e chegar ao século XX e devorar o século XX, que foi aquilo que aconteceu. Por isso foi uma leitura excelente, 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 excelente e para quem gosta destes temas é uma leitura mesmo muito interessante. Eu gostei mesmo muito de ficar a conhecer um bocadinho mais deste mundo
que ainda é tão secreto, não é? Não seja o mundo da espionagem, dos serviços secretos, ainda é muito secreto, por isso aprendi muito com este livro e gostei mesmo muito de fazer esta leitura. Ainda bem que descobri este livro, ainda bem que o comprei, ainda bem que fiz esta leitura, porque realmente foi uma leitura deliciosa. E foram estas as leituras do mês de outubro. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Deixem like no meu vídeo e subscrevam o meu canal, porque já sabem que isso é muito importante para eu estar aqui sempre cheia de motivação também para gravar vídeos para vocês e para estar aqui a mostrar-vos as minhas leituras. E não havendo mais nada a dizer, eu vou me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!